Salmo de número 95. Mantenha a sua Bíblia aberta. Nós leremos o Salmo de acordo com a exposição bíblica. Vamos orar ao Senhor. Nesse instante que você está se preparando para receber a palavra de Deus, ore pela família daquele casal missionário, não vou lembrar o nome deles agora, quem souber, por favor, me ajude, que teve a sua filha de 22 anos brutalmente assassinada. São missionários da Jocum, estavam em Angola, não é isso? Em Angola. E Elisha é o nome dela, e Elisa, não é isso? Eu não me lembro o nome dela. Mas oremos por essa família. Até foi colocado no grupo do WhatsApp da nossa igreja. Oremos por essa família. 22 anos, uma serva de Deus, brutalmente assassinada, brutalmente violentada e assassinada. Oremos também por essa família. Oremos também pelos nossos irmãos ali nos Estados Unidos que estão enfrentando mais um furacão. Que Deus tenha misericórdia daquelas vidas. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, mediante a Tua palavra agora, mediante a ação do Teu Santo Espírito, nós precisamos totalmente, ó Deus, ser guiados, transformados, confrontados na palavra do Senhor. Intercedemos, ó Deus, pela vida dos nossos irmãos lá em Angola, que perderam sua filha. Sabemos, ó Deus, que ela está com o Senhor, ela viveu com o Senhor e está contigo. Mas a forma como foi, ó Deus, terrível. Pedimos ao Senhor que console aqueles pais. Fortaleça-lhes a fé, não permita a fé deles vacilar neste momento, ó Deus. Tem misericórdia. Os nossos irmãos que também estão sofrendo, ó Deus, todas as partes desse mundo, esteja, ó Deus, com eles, esteja fortalecendo-lhes. E agora também, ó Deus, nós te agradecemos por ter nos dado a salvação eterna em Cristo Jesus e transformado a cada um de nós em adoradores do Senhor. Como ouviremos agora, ó Deus, não há dignidade maior para nós do que louvarmos ao Senhor, do que sermos adoradores, sermos teus filhos que te adoram. Enquanto ouvirmos, ó Deus, a tua palavra, que o teu Santo Espírito a aplique em nosso coração. Encarecidamente suplicamos em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Lembre-se que o Salmo 93 ao Salmo 100 é um conjunto de salmos intitulados Salmos da Realeza, porque retratam a realeza de Deus. E como nós podemos ver no versículo 4 deste salmo, Deus, Ele é o Rei. Ele é o grande Rei, acima de todos os deuses. Desculpa, versículo 3. Ele é o grande Rei acima de todos os deuses. E por esta razão, ele apresenta 3 convites para nós neste salmo, para adorá-los. Pode ver no verso 1, vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. No verso 6, vinde, adoremos e prostremo-nos e ajoelhemo-nos diante do Senhor. E na parte B do versículo 7, nós temos um terceiro convite que não começa como começaram os outros dois, com esse convite de vinde, né, essa convocação. Mas há uma convocação para nós aqui. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Então nós temos aqui uma convocação, 3 convocações. E este salmo nos fala da convocação para a adoração. Somos convocados para a adoração. Você foi convocado. É um convite, é uma convocação em tom de convite. Um convite amoroso, um convite cheio de amor, convidando você para adorar o Senhor. Mas ao mesmo tempo também é um convite com ares de convocação. Porque nós fomos chamados das trevas para a luz, fomos chamados das trevas para sermos filhos de Deus, filhos da luz do Senhor e andarmos na luz.
E nós temos que levar isso com máxima consideração, irmãos. Nós temos que levar isso com máxima consideração. Este trecho, ou melhor, este salmo, nós não sabemos exatamente a circunstância em que ele foi escrito. E o autor dele, apesar de não aparecer aqui, em momento algum é dito quem é o autor deste salmo, quem escreveu, a pessoa que Deus usou para escrever este salmo. Quando nós lemos Hebreus 4, versículo 7, nós ficamos sabendo que foi Davi. Você pode ver lá, conferir lá em Hebreus 4, 7. E na versão latina, na versão conhecida como Vulgata, a versão do Antigo Testamento conhecida, a versão da Bíblia conhecida como Vulgata, a Vulgata latina, como é assim chamada, ela traz no seu subtítulo a expressão Laus Cantici David, ou seja, cântico, hino de cântico, ou um cântico de Davi, um louvor composto por Davi. Então, nós podemos, com base nessas informações, dizer que foi Davi que escreveu este salmo. E é importante nós sempre sabermos quem foi o escritor, sempre que é possível, é claro. É importante sabermos, porque aí nós podemos entender ainda mais um pouco o texto, podemos, conhecendo o autor humano, a gente pode ainda tirar outras informações importantes. Bem, mas, como eu sempre tenho dito para os irmãos, não há atividade mais enobrecedora, mais sublime para nós, meros mortais, do que a atividade de louvar ao Senhor. Nenhuma honra que você possa receber nessa vida se comparará à honra de você poder entrar nesta casa e adorar o Senhor. Nenhuma honra nesse mundo é maior que essa. Se o presidente te chamar e te quiser condecorar pelos seus importantes serviços prestados à nação, será uma grande honra. Mas não se compara à honra de poder entrar por essas portas deste humilde templo e louvar o Senhor. Não há honra maior que essa. Neste salmo nós vemos o que é a adoração a Deus e para a qual nós somos convocados. Uma convocação, como eu disse, com nuances de um convite amoroso, convidando-nos gentilmente, mas também lembrando-nos da nossa responsabilidade que temos em cultuar e adorar o Senhor. E olhando para este salmo, nós vemos 3 verdades sobre a adoração a Deus. A primeira é que a adoração a Deus, ela é um ato de alegria. Observe o que diz o verso 1, né? Antes de lermos esse trecho, verso 1 a 5, vemos que a adoração é um ato de alegria. Os judeus, eles tinham um estilo didático, um estilo de ensinar, chamado Midrash. O que era Midrash? A Midrash consistia em 2 partes. O que você precisa saber e o que você precisa fazer. Deus sempre fez isso conosco. Se você ler a Bíblia, sempre fazendo essas 2 perguntas. O que eu preciso saber? E o que eu preciso fazer com isso que eu estou sabendo agora? Esse era o estilo midrático, ou a Midrash, que os judeus usavam para escrever, para ensinar. E aqui Davi segue esse modelo didático, esse modelo de ensino, a Midrash. O que Deus requer de nós e o que Ele nos ordena e o que nós devemos saber para fazer, então, a vontade de Deus. Primeiramente, versículo 1 e 2, nós vemos o que Deus nos ordena. O que Deus nos ordena fazer. Versículo 1, vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos. Isso é o que Deus nos ordena fazer. Vir, cantar louvores ao Senhor, com júbilo, com alegria, celebrá-lo, fazer festa, uma festa santa, com alegria em nossos corações. E sair ao seu encontro, celebrando com ações de graças. É isso que Deus nos ordena. Com base nesses 2 versos, Davi nos mostra que a adoração a Deus deve ser um ato cheio de alegria e júbilo em nosso coração. Por quê? Porque Deus nos salvou.
E agora, nele estamos abrigados. Ele é o rochedo da nossa salvação. Ele é a nossa segurança. No versículo 2, ele diz, né? Saiamos ao seu encontro. O verbo sair, da forma como está aí, sair ao encontro de Deus, no hebraico a ideia é de um ato diligente, apressado. Alguém que sabe que tem que fazer algo e não deixa para depois, quer fazer o quanto antes, mostrando máxima diligência. Sair ao encontro do Senhor e cantar louvores a Ele, vitoriemo-lo com salmos, significa isso. Significa essa disposição em nosso coração. Quando você diz assim, eu vou para a igreja hoje, eu vou louvar o Senhor, e você vem com disposição no seu coração, você não vem arrastando os seus pés, você não vem dizendo assim, puxa vida, tenho que ir lá de novo. Não, eu vou louvar ao meu Deus, eu estarei com os meus irmãos louvando ao Senhor. E você entra por essas portas com alegria no seu coração. Você não entra como se tivesse vindo para um ato fúnebre, não, você está vindo para louvar o Senhor, porque não existe atividade mais importante do que essa na sua vida. Mas aí você deve estar se perguntando, por que nem sempre temos alegria, júbilo e desejo de estar aqui com os irmãos louvando a Deus? Por que o culto a Deus para nós apresenta-se muitas vezes como um fardo, como algo irrelevante e até mesmo indesejado? Por quê? Os próximos versículos 3, 4 e 5 nos dão a resposta. E neles nós vemos o que nós devemos saber. O que Deus quer que você saiba. Você já sabe o que você tem que fazer. Louvar a Deus com alegria. Se apresentar a Ele com júbilo nos seus lábios e no seu coração. Com alegria. Isso é o que nós devemos fazer. Agora, o que nós devemos saber? O que Deus quer que você saiba? A resposta é, nós devemos saber quem é Deus. Olha o verso 3. Porque o Senhor é Deus, o Supremo, porque o Senhor é o Deus Supremo, o grande Rei acima de todos os deuses. A construção desse versículo na língua hebraica, de uma forma literal seria assim, porque Deus grande é o eterno, o Rei grande sobre todos os deuses. Obviamente, quando se fala de deuses aqui, não se pressupõe aqui a existência desses deuses. Não que eles existam, eles não existem, eles não passam de invenção da mente humana. São apenas ídolos criados pelo coração humano. Mas o nosso Deus, ele não é uma invenção nossa. Deus existe, Ele é o nosso Criador, Ele é o único e verdadeiro Deus. Ele é o Deus grande, Ele é o Rei grande. Aquele que está acima de todos, o Altíssimo Deus. Nós precisamos saber quem é Deus. Ele é este ser maravilhoso. Quando você vem aqui para louvar o Senhor com seus irmãos, você não está se apresentando a um Deus qualquer, inventado pela mente dos homens. Você está se apresentando ao grande Deus, ao grande Rei. Nas suas mãos estão as profundezas da terra. As alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos, os continentes. Verso 4 e 5. Este é o nosso Deus. Deus que não só criou o universo, mas é o Deus que está presente na criação. O Deus que não só criou você, que sabe cada constituição, cada célula do seu corpo, cada vaso sanguíneo do seu corpo, mas também sabe cada temor do seu coração. Conhece cada preocupação da sua alma. Cada dor que o seu coração sente. É o Deus que te resgatou das trevas, tirou você das forças do mal, tirou você do poderio das trevas e trouxe você para o reino dele.
o reino do Filho do seu amor, o reino do seu Filho amado. Transformou você num servo dele, num filho dele. Coloca sobre você o nome dele. Dá a você a única esperança que realmente importa para nós, que é a esperança da vida eterna. Nenhuma outra esperança para nós é mais importante do que essa e deve ser. É o Deus que criou tudo e que cuida de tudo. Que não vai te desamparar, que não vai deixar você em momento algum. É na presença desse Deus que você está. É a este Deus que você está adorando. E como é que nós devemos então nos apresentar a Ele? Com alegria, com júbilo em nosso coração. Ah, mas pastor, eu estou sofrendo, eu estou triste por algo que está acontecendo. Alegre-se na presença do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. O culto a Deus tem que ser algo vibrante, algo alegre. Não é barulhento, não é barulho, não é anarquia. Mas tem de ser, de cada um de nós, uma atitude de alegria. Cultivar em nosso coração esse amor, essa alegria pelo culto a Deus, pela adoração a Ele. Nós precisamos cultivar isso em nossa alma. Assim, meus irmãos, nós chegamos à conclusão de que nem sempre temos alegria, júbilo e desejo que deveríamos ter de estar aqui na casa do Senhor para louvá-lo, porque perdemos de vista a grandeza de Deus. O que te faz não ter interesse pelo culto a Deus? O que te faz não ter alegria em louvar o Senhor? É porque você não está mais contemplando a grandeza deste Deus, que tem tudo em suas mãos. Você simplesmente está olhando para as circunstâncias e está cheio de si mesmo. E as coisas não estão saindo do jeito que você queria, por isso você está frustrado. Por isso você não consegue louvar a Deus, porque você está cheio de você mesmo. E enquanto seu coração estiver cheio de si mesmo, você não estará pronto para receber a plenitude da graça de Deus na sua vida, enchendo você de alegria. Estou dizendo que é você que se salva, não é isso não. Eu estou falando aqui com crentes, eu não estou falando com descrentes, não estou falando com ímpios não convertidos. Pelo menos eu pressuponho que eu esteja falando com crentes. Crentes que deixam as angústias da vida falarem mais alto em seu coração, ao invés de contemplarem a grandeza deste Deus. E porque não contemplam mais a grandeza de Deus, não tem mais prazer sequer em adorar o Senhor, em bendizer o nome dEle. É possível que você esteja sentindo falta de alguns dos nossos irmãos. E se você ligar para alguns deles e perguntar por que você não foi na igreja ontem, por que você não esteve no culto ontem, a resposta que você vai ouvir é: não estava afim. Não estava afim. Se você apertar um pouquinho mais, a igreja está chata. O culto, aquele culto é muito chato. Se você apertar um pouquinho mais, o pastor demora muito. O pastor demora muito na mensagem. E por aí vai. Sabe o que acontece? Corações que não cultivam a sua admiração pelo grande Deus, o grande Rei que está acima de todos os deuses, que não contemplam o seu poder sustentando com suas mãos toda a criação, até vem louvá-lo, mas vem mais com aquela ideia de cumprir uma obrigação semanal,
Ou então deixa eu ir na igreja para que ninguém ligue para mim na segunda-feira perguntando por que eu não fui. Porque isso é uma encheção de paciência. Eu não quero ninguém enchendo a minha paciência. Qualquer um desses motivos, nenhum deles é justificável. Por que tem faltado alegria ao nosso coração? Porque nós não temos mais contemplado a grandeza de Deus. É fato que muitas vezes, meus irmãos, adentramos por essas portas para adorar o Senhor e os nossos corações estão abatidos, estão tristes. Sim, isso é normal. Não é pecado isso, não. Não é pecado sentir-se triste. Mas deve haver no nosso coração esse esforço para vencer essa tristeza. Não, Senhor, eu quero te louvar. Eu tenho muito mais motivos para te louvar do que para ficar triste. Tá certo, eu não tenho aquilo que eu gostaria de ter, eu não recebi aquilo que eu gostaria de receber. Senhor, mas eu tenho recebido tanto das tuas mãos. Tenho sido tão abençoado pelo Senhor. O que não me falta é motivo para te louvar. E se me faltasse a comida, se me faltasse a roupa, se me faltasse proteção, se me faltasse saúde, se me faltasse dinheiro, se me faltasse tudo, Senhor, o Senhor me deu a salvação eterna em Cristo Jesus. Para quem merecia o inferno, agora estou indo para a glória eterna. Isso não é motivo para louvar o Senhor? Só isso já não seria motivo suficiente para te louvar por toda a eternidade? É igual no casamento. No casamento, quando o marido começa a não admirar mais a esposa, ou quando a esposa não deixa de admirar o marido, às vezes ele é habilidoso em podar grama, né? Ele é habilidoso em apertar parafuso, né? É a habilidade dele. E a esposa o ridiculariza. Ou simplesmente olha para isso, qualquer tonto consegue fazer isso. Vai minando o amor. Vai minando. Onde vai faltando a admiração, o amor vai indo junto, vai embora. Você quer uma dica para restaurar seu casamento? Comece a admirar o seu cônjuge. O homem mais bonito para você tem que ser o seu esposo. A mulher mais bonita para você tem que ser a sua esposa. Demonstre respeito. Demonstre amor. Admire um ao outro. Com relação a Deus, da mesma forma, irmãos. Da mesma forma. Temos que aprender a admirar a Deus. Admirá-lo pelo que Ele é. Exaltá-lo pelo que Ele é. Deus nos convida a adorá-lo para que nós nos deleitemos na glória, na sua beleza, na sua grandeza. Deus nos convida para isso. Davi nos lembra, neste salmo, que devemos nos apresentar diante de Deus para cultuá-lo, trazendo em nosso coração alegria por termos sido salvos por Ele. Versículo 1. Porque mesmo sendo tão pequeninos e miseráveis, Deus, que é grande, o grande Deus e o grande Rei, nos recebe em sua presença. Versículo 3. E com o seu amor e poder sustenta a nossa vida e toda a sua criação. Versículo 4 e 5. Nos dias do Antigo Testamento, quando uma pessoa se apresentava, era convocada para se apresentar diante do rei, seja qual fosse, seja quem fosse o rei, se essa pessoa, ao ser convocada para se apresentar diante do rei, ela não podia vir com cara triste. Ela tinha de vir alegre. Ela tinha que trazer alegria no seu rosto. O rei dizia, eu quero todo mundo alegre na minha presença. Para dizer que estava todo mundo feliz com o reino dele, né? Porque ele era um grande rei.
ou porque ele já tinha aborrecimento demais, não queria ninguém de cara feia perto dele. Ninguém reclamando, ninguém podia vir reclamar do rei. Então tinha que vir sempre sorrindo. Lembra lá de Daniel e os amigos dele? Quando o eunuco que cuidava ali daqueles rapazes, o eunuco do rei, então ele falou, não, você está pedindo água e legume, mas o que vai ser de mim se vocês se apresentarem diante do rei mais abatidos que os demais? Isso pode trazer problemas para mim. Então por quê? Porque era um costume na época, você não podia se apresentar diante do rei triste, você tinha que estar sempre alegre. Davi está pensando justamente nessa questão cultural aqui, para falar da nossa adoração a Deus. Se eu vou me apresentar a um rei humano, eu tenho que me apresentar com alegria, por que eu tenho que me apresentar diante de Deus para adorá-lo? Reclamando, murmurando, de cara feia, triste. Por quê? Se o rei humano mandava fazer isso, era para esconder as coisas, porque ele sabia que ele não agradava a todo mundo. O nosso Deus é o Deus que cuida de nós e que merece toda a nossa adoração. Eu não estou falando para a gente ser fingido, tá, irmãos? Não é isso, não é fingimento, não. Se você está triste, o melhor lugar para você alegrar o seu coração é na casa de Deus. É junto com os irmãos. Se você está angustiado, o melhor lugar para você estar é aqui, na presença de Deus com os irmãos. Mas estando na presença de Deus adorando, exercite a gratidão no seu coração, exercite a alegria. Sabe por que muitas vezes os nossos cultos parecem mais um funeral do que um culto a Deus? Culpa nossa. Porque a gente já vem se arrastando. A gente olha para esse momento como obrigação e falta alegria ao nosso coração. Você foi convocado para adorar a Deus, mas para apresentar-se diante dele com alegria. Apresente-se com alegria na presença do Senhor, irmão, e o que não falta para nós é motivo para alegria, nos alegrarmos na presença do Senhor. Por mais que estejamos passando por lutas, e por mais que essas lutas estejam nos maltratando, irmãos, nós temos ainda muito mais motivos para adorar o Senhor e agradecermos ao Senhor e louvarmos ao Senhor. Não nos faltam motivos. Há ainda mais 2 convites. E esses 2 convites nós veremos semana que vem. Mas eu quero que você preste atenção nisso. Apresente-se para adorar o Senhor com alegria em seu coração. Apresente-se para adorar o Senhor com alegria em seu coração. Alegre-se na presença do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. É na força, é no poder de Deus que encontramos a força, a alegria para o nosso coração. É na alegria do Senhor que nós encontramos o poder que precisamos para agir e para viver. Louvemos ao Senhor. Motivos é o que não falta. Motivo é o que não falta para adorarmos a Deus. E adorarmos com alegria. Que Deus assim nos abençoe. Semana que vem continuaremos este salmo.